E se eu te dissesse que existe um caminhão projetado para ser dirigido em pé, ou uma enorme máquina soviética que literalmente destaca a cabine para fazer curvas? Bem-vindo ao verdadeiro show de aberrações da história automotiva. Não estamos falando de esboços rejeitados ou pickups enferrujadas. Estamos revelando 10 monstros mecânicos reais que desafiaram a lógica, a física e a segurança, de armadilhas mortais de 3 rodas instáveis a transportadores de tanque blindados. Esses veículos são tão bizarros que você realmente vai se perguntar como algum dia foram legais para rodar em vias públicas. Começamos com força com um conceito soviético que poderia ter mudado o transporte de caminhões para sempre. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 10. MAZ 2000, Paris troca. A Revolução Modular Soviética. O MAZ 2000, Paris troca, apresentado ao mundo no Salão do Automóvel de Paris em 1988, não era apenas mais um caminhão soviético, era uma revolução na engenharia automotiva, um projeto que desafiava décadas de convenções de design industrial e transporte pesado. A ideia central era simples, mas radical: separar completamente a cabine do chassi, criando um sistema modular onde cada parte do veículo pudesse operar com independência funcional, mas ainda como um conjunto coeso. Os engenheiros da fábrica de automóveis de Minsk decidiram que o trem de força, o motor, a caixa de câmbio e a direção deveriam estar contidos em um módulo de tração separado, localizado abaixo da cabine. Isso significava que a cabine não precisava mais inclinar para acessar o motor, eliminando uma das limitações de design mais tradicionais dos caminhões da época. O módulo frontal inteiro girava de forma independente em relação à caçamba, proporcionando uma maniabilidade inédita para um caminhão de grandes dimensões. Era como se a cabine flutuasse acima de um coração mecânico totalmente autônomo, algo que parecia tirado diretamente de um laboratório futurista. Esse design modular não apenas revolucionava a ergonomia, mas também a aerodinâmica, ao eliminar a lacuna entre cabine e reboque e permitir ajustes de inclinação independentes. Os projetistas conseguiram reduzir a resistência ao ar significativamente, uma façanha para um caminhão projetado na década de 1980. Cada curva, cada painel da cabine e cada alinhamento estrutural foi pensado para maximizar o fluxo de ar, resultando em maior eficiência de combustível e estabilidade, especialmente em viagens de longa distância ou em rotas de alta velocidade para veículos de carga pesada. Tecnicamente, o IMAZ 2000 era uma máquina de eficiência avançada. Seu motor diesel de última geração entregava torque suficiente para mover cargas pesadas, enquanto o módulo de tração independente garantia que cada componente estivesse otimizado para máxima durabilidade e confiabilidade. A cabine tinha piso totalmente plano, algo que hoje parece básico, mas que na época era revolucionário, oferecendo mais espaço interno e conforto para o motorista. A visibilidade também foi ampliada, com grandes janelas panorâmicas e posição de assento ajustável, proporcionando uma experiência de condução que superava qualquer caminhão contemporâneo. Outro avanço importante estava no sistema de direção hidráulica e na tecnologia aplicada às rodas do reboque. Ao tornar essas rodas direcionáveis, os projetistas permitiram que um veículo de dimensões monumentais fizesse curvas tão apertadas quanto um carro de passeio, um feito praticamente inédito para caminhões de transporte pesado da época. Isso transformava o MAZ 2000 em uma máquina capaz de operar com grande precisão em áreas urbanas, portos e depósitos industriais, algo que outros caminhões de mesmo porte simplesmente não conseguiam alcançar. O nome: número 9, Volkswagen, tipo 147. O Frolin postal alemão. O Volkswagen tipo 147, carinhosamente apelidado de Frolin, é uma daquelas máquinas que desafiam qualquer expectativa sobre o que um veículo normal deveria ser. Se você olha para ele e pensa que se parece com um Fusca preso dentro de uma caixa de sapato, você não está muito longe da verdade. E essa impressão não é apenas estética, ela resume perfeitamente o propósito do veículo e a engenhosidade por trás de sua criação. No início dos anos 1960, o serviço postal alemão precisava de uma solução prática, econômica e funcional para o transporte de correspondência urbana. Eles tinham um problema muito claro: veículos grandes eram difíceis de manobrar em ruas estreitas e bairros densos. Veículos pequenos não ofereciam espaço suficiente para cargas volumosas. A Volkswagen, sempre criativa na engenharia modular, decidiu Frankensteinar um veículo a partir de componentes existentes. O resultado foi o tipo 147, ou Frolin, uma van que combinava o motor refrigerado a ar Flat 4 do Fusca, chassi do Karmann Ghia e uma carroceria completamente angular, desenhada para otimizar espaço interno e permitir manobras precisas em ruas estreitas. A escolha do chassi do Karmann Ghia não foi por estética. Ele era mais largo que o Fusca, oferecendo maior estabilidade lateral, o que era essencial considerando que a van seria carregada com centenas de cartas e pacotes diariamente. O motor traseiro do Fusca, um clássico Flat 4 refrigerado a ar, mantinha-se na traseira como nos Fuscas comuns, mas trouxe um desafio interessante: o piso de carga precisava ser elevado para acomodar o motor, resultando em uma plataforma interna ligeiramente mais alta do que a de vans comuns. Isso, porém, não atrapalhava a eficiência. Os carteiros
passageiros rapidamente se acostumaram à altura do piso, especialmente porque as portas deslizantes frontais e laterais facilitavam entrar e sair rapidamente, centenas de vezes ao dia. Essas portas, embora pesadas e desajeitadas à primeira vista, eram absolutamente essenciais para a rotina intensa de entregas. Sem elas, a produtividade diária teria caído drasticamente. Visualmente, o Frolin é uma ruptura completa com as curvas suaves do Fusca. Sua carroceria é angular, quadrada, lembrando quase um tijolo com rodas. A aerodinâmica era mínima, com velocidade máxima de apenas cerca de 100 km/h. Mas velocidade nunca foi o objetivo. Cada linha da carroceria foi projetada para maximizar o espaço de carga e facilitar o manuseio urbano. O teto alto, o interior estreito e os compartimentos inteligentemente posicionados permitiam armazenar grandes volumes de correspondência, pequenos pacotes e até encomendas médicas. Tudo acessível, sem precisar reorganizar constantemente o espaço. A engenharia do tipo 147 também incluiu detalhes pensados para durabilidade e manutenção simplificada. O motor do Fusca era confiável, fácil de reparar e funcionava bem sob condições urbanas severas, onde paradas frequentes e acelerações. Número 8. Morris Jeep, a van pair drop do pós-guerra britânico. O Morris Jeep é uma das vans mais curiosas e icônicas já produzidas no Reino Unido, um veículo que parece ter saído diretamente de um desenho animado antigo, com suas formas arredondadas, aerodinâmicas e, ao mesmo tempo, extremamente funcionais para o período pós-guerra. Produzida entre 1948 e 1961, essa van ficou conhecida carinhosamente como Pear Drop, ou gota de pera, devido ao seu design bulboso e à traseira arredondada, que lembrava a fruta. Cada detalhe do veículo reflete o esforço britânico de reconstrução econômica, quando o país precisava de soluções práticas, acessíveis e versáteis para pequenas empresas. Padeiros, floristas, leiterias, entregadores e comerciantes locais encontraram no Jeep uma ferramenta confiável, ainda que excêntrica, para retomar o comércio cotidiano. O visual frontal é imediatamente reconhecível. Uma grade enorme e vertical, projetada para permitir fluxo de ar adequado ao pequeno motor, que ficava estrategicamente localizado dentro da cabine. Os faróis posicionados sobre os paralamas, parecendo os olhos de um sapo curioso, conferem ao veículo uma expressão quase antropomórfica, tornando-o simpático, mas também inusitado. O para-brisa dividido adiciona ao charme retrô e reforça a sensação de van de desenho animado, característica que nenhuma van moderna conseguiu reproduzir com fidelidade. Cada curva e cada painel do Jeep parecem projetados para impressionar visualmente, ainda que o conforto e a ergonomia fossem conceitos secundários. O motor, um pequeno 1.5L, de válvula lateral derivado do Morris Oxford, era instalado dentro da cabine, entre o motorista e o passageiro. Isso tinha consequências práticas que eram tanto desafiadoras quanto curiosas. Nos dias de verão, a cabine transformava-se em uma sauna móvel, cozinhando o motorista enquanto ele tentava entregar mercadorias pelas ruas estreitas e movimentadas de Londres. A posição do motor também significava que a manutenção exigia habilidades específicas, já que qualquer reparo necessitava de acesso interno à cabine, muitas vezes interrompendo as entregas e expondo o motorista ao calor intenso. O layout de controle era primitivo pelos padrões atuais e exigia atenção constante. O motorista sentava diretamente sobre as rodas dianteiras, o que oferecia visibilidade excelente, ideal para manobras em ruas estreitas ou mercados lotados, mas deixava quase zero proteção em caso de colisão frontal. As portas dianteiras deslizantes, um elemento incomum que se tornou um tema padrão para vans de entrega na época, deslizavam externamente ao longo da carroceria, permitindo ao motorista abrir completamente a porta mesmo em ruas estreitas, algo essencial para entregas rápidas em centros urbanos congestionados. O câmbio de 3 marchas era outro desafio, conhecido por ser punidor para os motoristas. Exigia técnica e cuidado para engatar sem ranger demais, pois o som metálico das engrenagens era suficiente. Número 7. Tempo Viking, o triciclo que virou quadrado. O Tempo Viking, produzido entre 1953 e 1955, é um daqueles veículos que desafiam todas as expectativas de engenharia pós-guerra. Se você olhar para ele pela primeira vez, provavelmente vai pensar que se trata de um barco encalhado tentando se passar por caminhão. Mas, na verdade, o Viking é um testemunho fascinante da tentativa da Tempo, uma fabricante alemã de veículos comerciais, de transformar seu legado instável de triciclos manuais em algo mais seguro e confiável. A Tempo já era conhecida em toda a Europa por seus triciclos rudimentares, pequenos, leves e frequentemente instáveis. Eles eram baratos, econômicos e adaptáveis, mas qualquer pessoa que os dirigisse sabia que a experiência beirava o absurdo. Tombos, vibrações constantes e uma sensação de estar mais pilotando um brinquedo gigante do que um veículo sério. O Viking foi, em essência, uma tentativa desesperada de criar estabilidade sem sacrificar o DNA excêntrico da marca. Para isso, os engenheiros da Tempo adicionaram uma quarta roda, criando uma configuração de 4 rodas, mas mantendo os elementos que tornavam seus triciclos tão insanos e
inesquecíveis. O coração do Viking é um motor de 2 tempos de 450 cc, barulhento e vibrante, derivado da tecnologia aeronáutica da Heinkel, que a Tempo adaptou para seu pequeno caminhão. A combinação entre esse motor minúsculo e o chassi recém-estabilizado criava um contraste quase surreal. Um veículo de 4 rodas que parecia sério à primeira vista, mas que soava como uma motosserra irritada e soltava nuvens de fumaça azul característica da mistura de óleo e gasolina. Era impossível não rir e ficar fascinado ao mesmo tempo. O design do Viking é outro capítulo de bizarrice criativa. Ele era tração dianteira, FWD, com o motor e a caixa de câmbio embalados em um nariz baixo e compacto, dando ao veículo uma silhueta muito distinta, quase caricata. A frente lembrava a boca de peixe e o capô curto reforçava a sensação de que você estava dirigindo um brinquedo. A cabine era mínima, praticamente nua, sem amenidades modernas, sem instrumentos avançados, nem mesmo um medidor de combustível. Para checar o nível, o motorista precisava parar e usar uma vareta, um gesto que parecia um ritual ritualístico do início da década de 1950. Apesar do motor pequeno, o Viking conseguia atingir uma velocidade máxima de cerca de 70 km/h, mas apenas em descidas e com sorte. Em ruas planas, o veículo se movia mais como um kart do que um caminhão, exigindo atenção extrema do motorista. A suspensão rudimentar absorvia muito pouco do impacto, e cada irregularidade do terreno vibrava diretamente até os ossos do condutor. A sensação de condução era crua, quase primitiva, mas ainda assim fascinante. Um lembrete de que, na Alemanha do pós-guerra, apenas ter 4 rodas era considerado um luxo de ponta. Mesmo com todos esses limites, o Viking tinha suas vantagens. A configuração de 4 rodas reduzia. Número 6. Goliath GD150, o pequeno gigante de 3 rodas. O Goliath GD150 é, à primeira vista, uma contradição ambulante. O nome, Goliath, evoca imagens de força descomunal, mas o veículo é um triciclo minúsculo, com apenas 3 rodas, projetado para o transporte leve e urbano do período do pós-guerra alemão, produzido pelo Borgward Group entre o final dos anos 1940 e início dos anos 1950. O GD750 surgiu como uma solução desesperada para uma Alemanha em reconstrução, quando recursos eram escassos e a mobilidade urbana precisava ser econômica, prática e acessível. Visualmente, o GD750 é imediatamente reconhecível. Uma roda dianteira única, responsável pela direção, combinada com 2 rodas traseiras que sustentam uma caçamba aberta para carga. O design é absolutamente utilitário. Não há curvas elegantes, nem conforto moderno. A frente é plana e vertical, lembrando um bloco de metal recortado. O teto de lona protege apenas parcialmente o motorista, e o volante, pequeno e rígido, parece ter sido retirado de um trator agrícola, reforçando a sensação de veículo de trabalho bruto. O motor, escondido sob o assento do motorista, é um pequeno 2 tempos. Produzia potência mínima suficiente para mover o veículo carregado, mas cada arrancada era um espetáculo. O GD750 vibrava com intensidade. Cada explosão nos cilindros reverberava diretamente através do banco e do volante, transformando a experiência de condução em algo visceral e quase teatral. O barulho característico e a fumaça azul do escapamento eram sinais claros de que você estava pilotando uma máquina genuinamente mecânica, totalmente exposta ao seu operador. Apesar de seu tamanho diminuto, o GD750 era incrivelmente capaz. A capacidade de carga de aproximadamente 680 kg permitia transportar materiais pesados como tijolos, argamassa ou ferramentas de construção quase igual ao próprio peso do veículo. Em ruas estreitas, becos e pátios industriais, onde caminhões maiores não podiam passar, o GD750 se tornava essencial. Era um cavalo de batalha urbano, mantendo a economia alemã em movimento, ajudando construtores e comerciantes a transportar materiais rapidamente e de forma acessível. A suspensão era simples, feita para absorver apenas os impactos mais óbvios, o que transformava qualquer buraco em um alerta físico imediato ao motorista. A cabine era mínima, um banco para o condutor, um pequeno painel com instrumentos básicos e quase nenhuma proteção contra intempéries. O GD150 oferecia nada além do essencial, forçando o motorista a se adaptar completamente às condições externas e ao comportamento peculiar do triciclo. A experiência de dirigir o GD750 era, portanto, tanto um desafio quanto um exercício de engenhosidade. Viradas abruptas exigiam cuidado extremo para evitar tombos, um risco constante devido à roda única dianteira, e qualquer aceleração em ladeiras exigia antecipação. Mesmo com essas limitações, o pequeno triciclo impressionava por sua robustez e confiabilidade, resistindo a ruas. Número 5. Voltando aos Yakuwa, temos uma verdadeira lenda. O Divico Twin. Se você cresceu na América entre os anos 1940 e 1970, este é o caminhão de leite. A forma é inconfundível, frente arredondada e curta, para-brisa dividido e uma grade Art Deco que dá um rosto amigável. Mas a peculiaridade do Divico não está apenas na aparência, mas em como você dirigia. Esses caminhões foram projetados para rotas de entregas com múltiplas paradas, o que significava que o motorista tinha que entrar e sair centenas de vezes ao dia. Para facilitar, a Divico projetou um sistema que permitia dirigir o caminhão em pé
pé. Sim, você ouviu direito. O Divico possuía um sistema de controle duplo. Você podia sentar e dirigir normalmente em longas distâncias, ou ficar em pé no piso baixo e operar o veículo. O acelerador e o freio frequentemente eram duplicados, ou montados na coluna de câmbio, com acelerador de torção, permitindo que o leiteiro percorresse as casas sem precisar sentar constantemente. O chassi era extremamente robusto, permitindo que esses caminhões transportassem milhares de garrafas de vidro de leite e gelo. Eles eram movidos por motores confiáveis, como os Continental de 4 ou 6 cilindros em linha, com marchas extremamente baixas, já que raramente ultrapassavam 65 Nm em suas rotas. A longevidade do Divico é impressionante. O design básico praticamente não mudou por décadas porque era perfeito para sua função. Você verá esses caminhões em filmes antigos, e muitos foram convertidos em hot rods ou veículos promocionais hoje, mas os modelos originais são maravilhas mecânicas de engenharia de uso específico. O Twin, no nome, referia-se ao arranjo de pedais duplos em modelos anteriores, música, ou ao estilo de construção dupla da carroceria. É um veículo que priorizava a eficiência do trabalhador acima de tudo. É excêntrico, nostálgico e, sem dúvida, o caminhão de entregas mais reconhecível da história americana, representando uma era passada de serviço porta a porta. Número 4. DKW Schnellstraße. Também conhecido como Rapid Transporter, lançado em 1949, esta van parece estar derretendo. A frente desce dramaticamente, criando uma linha aerodinâmica contínua do teto até o para-choque. Mas o Schnellstraße está nesta lista, porque foi silenciosamente revolucionário. Enquanto todos os outros construíam caminhões de tração traseira, a DKW decidiu colocar o motor na frente e acionar as rodas dianteiras. Foi uma das primeiras vans de tração dianteira confiáveis, um layout que hoje é padrão para quase todas as vans de entrega modernas, como a Ram ProMaster. Ao colocar o motor e as rodas motrizes na frente, a DKW criou um piso de carga totalmente plano na traseira. Não havia túnel de transmissão no meio, permitindo carregar a carga muito mais baixa, cerca de 38 cm do chão. O motor era um projeto pré-guerra, 2 cilindros, 2 tempos, simples, mas barulhento. O nome Schnellstraße era um marketing otimista, já que não era particularmente rápido, lutando para atingir velocidades de rodovia. No entanto, o layout permitia estilos de carroceria incrivelmente flexíveis, picapes, vans, campers e até ônibus de luxo. O Schnellstraße é favorito entre entusiastas de carros clássicos, por causa do zumbido distinto do motor 2 tempos. Também é raro. Muitos foram usados até a exaustão na Europa, e poucos chegaram aos Ikresinosiwasha. Os que chegaram são hoje itens de colecionador altamente valorizados. O estilo é unapologeticamente aerodinâmico para os anos 1940, parecendo um vagão de trem-bala. Prova que você não precisa de um enorme V8 para ser interessante. O DKW Schnellstraße definiu o modelo para minivans e vans de carga modernas, décadas antes do termo minivan ser inventado, tornando-o um verdadeiro pioneiro. Agora, vamos deixar as vans pequenas para trás e olhar para um monstro. Número 3. Pacific M26, ou Dragon Wagon. O Pacific M26, carinhosamente apelidado de Dragon Wagon, é um dos caminhões mais icônicos e brutais já construídos na história militar. Não se engane, ele não nasceu para entregas leves ou transporte urbano. Seu propósito era mover tanques de guerra pesados e cargas estratégicas de 40 toneladas pelos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. Cada linha do seu chassi, cada detalhe mecânico, cada fenda na cabine blindada reflete um único objetivo: resistência extrema e capacidade de carga sem precedentes. A aparência do Dragon Wagon é por si só intimidante. A cabine elevada é completamente blindada, com grossas chapas de aço que protegem a tripulação contra estilhaços, detritos e disparos de pequenas armas. As janelas são reduzidas a fendas estreitas, permitindo visão suficiente para manobras, mas tornando quase impossível que projéteis penetrem. Ao olhar de longe, o M26 parece um bunker ambulante, pronto para atravessar qualquer terreno hostil. Esse design reforça a sensação de poder. Apenas o motorista mais habilidoso ousaria pilotar algo tão massivo em zonas de conflito. O coração do Dragon Wagon é um motor Halcott 440 a gasolina, com impressionantes 3.110 cm3 de deslocamento, entregando força bruta suficiente para mover cargas inimagináveis. Sim, isso equivale a mais de 16 litros em um motor a gasolina, algo que hoje parece exagerado, mas na época era absolutamente necessário. Este motor alimentava a robusta transmissão e o sistema de correntes nas rodas traseiras, uma tecnologia antiquada, mas extremamente confiável e fácil de reparar em campo, especialmente em situações de combate. Cada componente foi projetado para suportar pneus furados, lama profunda e terrenos devastados pela guerra. O Dragon Wagon possui configuração 6x6, com todas as 6 rodas motrizes.
As 4 rodas traseiras eram acionadas por enormes correntes de aço expostas, que podiam suportar torque extremo e resistência sem falhas. A suspensão, pesada e rígida, era projetada para distribuir a carga de forma uniforme e reduzir o risco de tombamento, mesmo ao transportar tanques e peças de artilharia. A cabine abrigava uma tripulação de até 7 pessoas, incluindo motorista, copiloto e operadores de guincho, em um espaço apertado, quente e barulhento, mas funcional. Na traseira, enormes guinchos mecânicos permitiam puxar tanques avariados ou carros de combate atolados, tornando o M26 indispensável para operações de recuperação e logística militar. A visão de um Dragon Wagon avançando lentamente pelos campos de batalha, correntes tilintando, motor rugindo, chapas de aço refletindo o sol, era suficiente para inspirar respeito e temor. Para soldados e civis, era como ver uma criatura mecânica saída de um filme de Mad Max, mas, na realidade, uma ferramenta crítica que salvou incontáveis equipamentos durante a guerra. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, muitos Dragon Wagons foram vendidos como excedentes militares. Empresas de número 2, Morris FG, o Three Penny Bit Cab da Grã-Bretanha. O Morris FG é um veículo que, à primeira vista, parece estranhamente fora de proporção ou feito para um mundo imaginário. Produzido entre 1960 e 1980, esse caminhão se tornou um dos ícones mais peculiares do transporte comercial britânico, tanto pela sua forma excêntrica quanto pela funcionalidade engenhosa. Ao percorrer cidades, vilas e ruas estreitas da Grã-Bretanha, o Morris FG se destacava imediatamente por sua cabine incomum e angular, que rendeu o apelido carinhoso de Three Penny Bit Cab, ou cabeça de moeda de 3 pence. O design da cabine era uma ruptura deliberada com os padrões da época. Em vez de um retângulo clássico, os cantos traseiros da cabine eram cortados em ângulo, criando uma geometria incomum e muito distinta. As portas eram montadas nesses cantos angulados, e quando abertas, ficavam contidas dentro da largura da cabine. Esse não era apenas um detalhe estético, era uma solução de segurança e praticidade para ruas estreitas e congestionadas, comuns em vilarejos e centros urbanos britânicos do pós-guerra. Diferente de portas convencionais, essas portas não se projetavam para o tráfego, evitando colisões acidentais com carros, bicicletas ou pedestres. Além das portas inteligentes, o Morris FG incorporava janelas de visão da guia nos cantos frontais inferiores da cabine, posicionadas perto dos pés do motorista. Isso permitia que o condutor visse exatamente onde as rodas dianteiras estavam, facilitando o estacionamento e a navegação em espaços extremamente apertados. Para os motoristas de vans de entrega, floristas ou padeiros da época, essa característica era inestimável, reduzindo o risco de danos às rodas e permitindo manobras precisas, mesmo em ruas medievais estreitas, de cidades como Londres, Birmingham ou Manchester. Apesar dessas inovações, a experiência de dirigir o Morris FG não era confortável. O motor estava praticamente dentro da cabine, sob uma cobertura fina de metal, o que gerava calor intenso no verão e barulho constante dentro do compartimento do motorista. A transmissão era rudimentar e mal posicionada, exigindo habilidade e paciência para engatar as marchas, sem ranger os dentes do motorista, algo que se tornou parte da rotina de quem trabalhava com esse veículo diariamente. A suspensão rígida, embora adequada para ruas pavimentadas da época, transmitia cada irregularidade do terreno diretamente para o condutor, transformando viagens longas em testes de resistência física. Mesmo com essas limitações, o Morris FG era um verdadeiro cavalo de batalha, usado para diversas funções: van de entrega de pães, guincho, transporte de pequenas cargas industriais e como veículo utilitário geral para empresas, cooperativas e até governos locais. A durabilidade e confiabilidade do chassi, motor e componentes mecânicos permitiram que muitos desses caminhões permanecessem em operação por décadas, e alguns sobreviveram até hoje em coleções privadas ou museus. Número 1. Mack AC, o avô do transporte pesado americano. O Mack AC não é apenas um caminhão, é uma lenda viva, um ícone da engenharia de transporte que moldou o transporte pesado americano e mundial. Construído entre 1916 e 1938, ele surgiu em um momento em que o mundo enfrentava guerras devastadoras, reconstrução industrial e a necessidade urgente de transporte confiável para cargas pesadas. Diferente dos caminhões modernos com grandes grades frontais e radiadores expostos, o Mack AC era imediatamente reconhecível pelo seu nariz curto, uma assinatura visual que se tornaria símbolo da durabilidade da marca. O design peculiar do AC nasceu de necessidades práticas extremas. O radiador ficava posicionado atrás do motor, bem à frente do para-brisa do motorista, conferindo ao caminhão uma frente afunilada e inclinada. Isso não era apenas estética, protegia componentes vitais durante operações em campos de batalha da Primeira Guerra Mundial, canteiros de obra e estradas de terra irregulares. Cada curva e cada chapa de metal no capô eram desenhadas para suportar impactos, poeira, lama e pedras. O capô era feito de chapas de aço robustas que se abriam lateralmente, revelando ombros largos e musculosos, uma aparência que combinava com a reputação do veículo, força bruta e confiabilidade implacável. O AC tinha um sistema de propulsão baseado em correntes, uma solução que a Mack manteve muito depois que outros fabricantes migraram para eixos de transmissão padrão. Esse design resistia a cargas
cargas pesadas, lama e terrenos acidentados, de maneira que poucos veículos da época conseguiam. Durante a Primeira Guerra Mundial, quando soldados britânicos e americanos testaram o caminhão em condições de combate, ficou evidente que ele não era apenas um caminhão comum, era uma máquina de guerra sobre rodas. Comparavam sua robustez e aparência ao Bulldog britânico, nariz curto, compacto, musculoso e impossível de deter. E assim nasceu a mascote oficial da Mack, que até hoje acompanha a marca. Dirigir um Mack AC era uma experiência que exigia força, habilidade e paciência. A ausência de direção hidráulica significava que curvas e manobras demandavam esforço físico significativo. Os freios eram mecânicos, requerendo pé pesado e atenção constante. A transmissão manual exigia perfeição no duplo engate e sincronização precisa, especialmente sob carga máxima. Cada viagem, cada quilômetro percorrido era um teste de resistência física e mental. Mas essas características não diminuíam o fascínio do caminhão. Pelo contrário, reforçavam sua reputação de veículo que cumpria qualquer tarefa sem falhar, independentemente das condições. O AC não se destacou apenas nas guerras ou no transporte militar. Ele desempenhou um papel crucial na construção da América moderna. As represas, estradas, pontes e até arranha-céus da década de 1920 viram esses caminhões transportando aço, concreto, madeira e equipamentos pesados. Nas estradas rurais, nas cidades em expansão e nos canteiros industriais. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!